Quero chamar o preletor nessa noite, nosso pastor, o anjo dessa igreja. Aleluia. Ele para mim é um pastor, porque quem dá a vida para cuidar das ovelhas só quem ama mesmo. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai querido, vai revestir o teu filho agora do alto da cabeça à planta dos pés. Papai querido, repreende todo mal, repreende, ó Pai querido, ó Pai amado, todas as coisas, ó Pai querido, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Papai querido, nessa noite, o teu Espírito Santo venha mover, que o teu Espírito Santo venha falar com a tua igreja, através da vida do teu filho. Papai querido, o teu filho já buscou, já jejuou, já estudou a tua palavra, e agora, Senhor meu Deus, eu quero te pedir, faça a tua parte, manifesta a tua presença, manifesta o teu Espírito Santo na vida dele. Papai querido, que neste momento não venha ser ele, mas sim, ó Pai, o nosso amigo Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, usa ele nessa noite, usa ele e abre o céu. Se preciso for dar cajado, é para dar, se preciso falar a verdade, é para falar, porque quem sustenta é o Senhor. Papai querido, Pai amado, que neste momento o Senhor não venha falar aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, e como é dito na tua palavra, não apartai-nos a varinha das ovelhas, não apartai-nos o cajado dos filhos de Israel. Papai querido, Pai amado, o Senhor entregou o cajado na vida dele, o Senhor entregou a espada, e o Senhor, Pai querido, vai fazer grandes maravilhas. Papai querido, usa nessa noite como o Senhor nunca usou antes, manifesta a tua presença. Assim eu te agradeço pela vida dele, usa ele nessa noite em nome de Jesus Cristo. Planta anjos, ó Pai querido, ao lado dele, na frente dele, atrás dele, ó Pai querido, e que o Senhor venha fazer as maravilhas, ó Pai, através da vida dele. Assim nós te agradecemos e a igreja aplaude o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos podem sentir a presença do Senhor Jesus nesse lugar? Deus já começou a falar nos louvores, Deus já confirmou a minha palavra pela boca do Lucas, arrebatamento. Ei, Deus é tremendo. Eu gostaria de convidar vocês a sentar mais perto, você chegar mais, aqui na frente está mais fresquinho que aí atrás. Amém? Vai ser uma palavra de ensino, leitura, bastante Bíblia. Então, vocês vão ajudar a pregar comigo. Como? Vamos, cada um pega a sua aguinha, quem quiser ir no banheiro, para nós cessar a circulação na igreja. Amém? Porque quando a gente está na aula, lá na faculdade, na escola, para a gente aprender, para nós fazermos a prova. Tudo bem, Diego? Agora que eu te vi, seja bem-vindo, sente mais perto. Amém? Nós temos que escutar o professor falar, para depois nós aplicarmos na prova, correto? É verdade. Então eu quero pedir que todos se acomodem, quem quiser ir no banheiro, servir sua água, para nós, quem puder desligar o seu telefone, porque às vezes você está aí no telefone, lendo, acompanhando a Bíblia, e o Satanás é tão astuto que ele manda aquela mensagem naquela hora errada, para te tirar do foco, com uma notícia ruim. Então, Deus vai falar agora com vocês através desse estudo, e não através do celular. Amém? O celular é muito bom para trabalhar, para quem sabe usar, mas tem horas que o celular, ele dá brecha para o inimigo vir tirar a nossa atenção, o nosso foco. Essa palavra ela vai durar 50 minutos e eu vou estar largando o microfone. Nós vamos estar falando sobre o fim dos tempos. Só que é uma palavra muito longa e eu dividi ela em 3 cultos. Hoje
estaremos falando do princípio das dores. Na próximo culto de ensino será os sinais do tempo do fim. E por último, a grande tribulação. Eu senti isso aqui no coração de falar, até pelos últimos acontecimentos, que a gente até deu uma pincelada no último culto, das tragédias que vem acontecendo lá na Austrália, o fogo na Amazônia, tantas as coisas que vem da Bíblia que está acontecendo. E às vezes nós, por ignorância, a gente não vai estudar, não vai buscar saber, e a gente acha que é de um jeito, é de outro jeito, e a gente às vezes, até no nosso achismo, a gente passa a informação para outro como se fosse verdadeira, e daí o outro repassa para o outro, e está passando uma notícia que não é a grande verdade. Amém? Então nós vamos, nesse texto que nós vamos ler, nós vamos falar sobre os princípios das dores. Ele é mencionado em Marcos 13, Lucas 21 e em Mateus 24. Mas nós vamos ler hoje somente Mateus 24, do 1 ao 14. Eu tenho a versão aqui King James atualizada, que vai dizer assim: Então, Jesus saiu do templo, e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: Estais vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. O princípio das dores. 3. Tendo Jesus se assentado ao Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram a ele em particular, eles pediram: Dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? 4. Então Jesus lhes revelou: Cuidado, que ninguém vos seduza. 5. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. 6. E vos ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso de tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. 7. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. 9. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por seres meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Amém? Entender que Jesus disse nesse texto é base para compreendermos todos os aspectos do tempo em que vivemos, e assim buscar as chaves para entender a chegada do tempo do fim. Daí eu separei nesse texto 6 pontos chaves. O primeiro, o princípio das dores. O segundo, os anticristos. O terceiro, guerras, rumores de guerras e revoluções. O quarto,
terremotos e fome. O quinto, perseguição contra a igreja primitiva. E o sexto e último, a pregação do Evangelho e o fim. Eu quero dizer para vocês que na pregação de ensino, ela é meio maçante, mas é a palavra do Senhor. Então, uma pregação onde vem aqui da rajada de língua e parece que 50 minutos passou rapidinho. Então, o que eu quero dizer para vocês, não perder o foco, porque quando é inteiramente, 100% em cima da palavra, porque aqui não tem nada com minhas palavras, é mais, parece que 50 minutos se torna 3 horas, amém? Sabemos que ninguém sabe o momento em que Jesus voltará, está lá em Marcos 13, 32. Entretanto, a palavra nos ensina a vigiar, para que seremos pegos de surpresa, como já o obreiro falou antes, que nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar, amém? Já comecei a falar antes. O livro de Daniel também nos fala algo interessante: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Está lá em Daniel 12, 10. Devemos buscar a sabedoria que vem do alto, para poder entender o tempo em que estamos vivendo, conforme cita o livro de Daniel. O homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, na visão de Daniel, profetizou não que os sábios saberiam o dia exato da volta de Cristo, mas que eles entenderiam os sinais daquele tempo. Eles também entenderiam o tempo do cumprimento de todas as coisas, assim como o próprio Daniel compreendeu o tempo em que viveu e pôde servir ao Senhor de forma extremamente útil. Daí entra lá no princípio das dores, do item 1. Assim como a grande maioria dos cristãos, eu sempre achei que o princípio das dores era o prelúdio da grande tribulação. Então daí foi que eu vim estudar isso aqui, porque a gente vê o princípio das dores pelo que ele fala, está vendo guerras lá, o Irã contra os Estados Unidos, está a princípio de estourar uma guerra, as queimadas, pai matando filho, filho matando pai, então tudo vem acontecendo. Eu, na minha percepção, que a grande tribulação já estaria chegando, mas ainda não. Uma série de acontecimentos que nos indicariam a chegada do tempo do fim, porém eu estou enganado, conforme nós vamos ver a seguir. Para entender o verdadeiro significado do princípio das dores, podemos utilizar o texto original do grego para compreender que essa expressão, princípio das dores, quer dizer, o sentido original traz uma ideia de primeiras dores, ou princípio das dores de parto, como se este fosse o início de um longo caminho de dores de parto e tribulações que os cristãos enfrentariam. Quando vemos que o significado está bem longe daquilo que sempre acreditamos, podemos imaginar que talvez o sentido tenha se perdido pela tradução ou pelo entendimento social que temos do termo princípio das dores. É comum os cristãos entenderem o princípio das dores como este tempo que precede a grande tribulação, que é o que eu imaginava. Este pensamento, entretanto, deve ser desconstruído para entendermos o real sentido do que Jesus está falando nestes textos. Também podemos citar o capítulo 12, do 1 ao 2 de Apocalipse, que fala sobre as dores de parto. Lá vai dizer assim: viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a luz, com a lua, debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz. Lá em Apocalipse 12, 5, vai dizer: nasceu-lhes
pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Nesses dois textos, vemos uma mulher que representa a igreja, e ela está com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Este é mais um texto que eu não entendia, até eu conseguir compreender o real sentido dos textos dos evangelhos. Para entendê-lo, devemos diferenciar o fato da mulher sofrer as dores de parto com o nascimento do filho varão. Quando lemos as cartas das igrejas da Ásia, nos primeiros capítulos de Apocalipse, vemos que desde o início o Senhor está levantando cristãos vencedores que representam este filho. Tem cristão vencedor aqui? Amém? Consequentemente, devemos entender: esta mulher está sofrendo tormentos para dar à luz. Desde os tempos da igreja primitiva, o nascimento do filho varão e a vida oculta de Jesus, o arrebatamento, já tinha falado também. É inconcebível entender que apenas no fim dos tempos a igreja sofrerá dores de parto, pois percebemos que os vencedores estão sendo gerados desde o princípio da história. Desde o início, os irmãos têm sofrido com aflições, perseguições, tormentos e muito até entregam a própria vida por Jesus. É claro que não houve arrebatamento desde então. Isso acontecerá em algum momento futuro, no fim do tempo. Mas certamente todos nós vivemos o período das dores da igreja. Vocês podem notar quantas perseguições que nós levamos são contra nós. Principalmente quando a gente quer falar do amor de Jesus, parece que nós somos colocados à prova todos os dias. Tem alguém que te aponta, gera uma circunstância para ver se tu vai passar. Tudo isso nos mostra que o princípio das dores é apenas o início da era das igrejas, que passou por várias eras, que se acabará na grande tribulação. A primeira era foi a era de Efésio, a segunda foi a era de Esmirna, a terceira de Pérgamo, a quarta de Tiatira, a quinta de Sardes, a sexta de Filadélfia e a sétima e a última de Laodiceia. A temática de Jesus, quanto ao princípio das dores, também fica muito clara no trecho dos versículos 1 ao 4 de Mateus 24. Esses versículos são instruções que devem ser entendidas, primeiramente, como sendo direcionada aos discípulos de Jesus, aos 12 apóstolos do Cordeiro, e do tempo em que viveram. Prova disso é a motivação de todo esse discurso. Vejamos o início do capítulo que comprova essas coisas. Lá em Mateus 24, do 1 ao 4, vai dizer: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achavam-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dizendo-nos: quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá na tua vida e da consumação do século? E ele lhes respondeu. Vejam que nesse texto, desde o início, a temática central era a destruição do templo em Jerusalém. Os discípulos se aproximaram de Jesus para entender quando iria acontecer e para entender também sobre a consumação do século. Aqui a mensagem não é para nós, que vivemos os últimos dias, mas para os discípulos, que há 2000 anos, pelo menos, a parte relativa ao princípio das dores. É bom entender este ponto,
pois ele causa bastante confusão. Se lermos esse texto de Mateus, Marcos e Lucas, com essa visão, veremos que fará bastante sentido. Prova disso é que uma das características deste período que podemos identificar é que ainda não é o fim. O princípio das dores, portanto, é o tempo dos apóstolos no primeiro século. Este é apenas o início da história da igreja, que começou no tempo dos apóstolos e durará até o tempo do fim, os 7 anos da tribulação, que vai vir no outro culto, sobre terceira aula, que é sobre a tribulação. Segundo ponto, os anticristos. Quem já ouviu falar do anticristo Hélio Cristo de Curitiba? Ele se faz acreditar que ele é o Messias, que ele vai abrir o mar no seco para nós passar. Ele morou lá 10 anos em Curitiba, agora veio morar em Brasília. Então é um dos anticristos, mas vai vir muitos outros. Lá em Lucas 21:8, respondeu ele: vede, não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. E hoje até eu fui ler sobre esse anticristo. Ele tem 380 mil seguidores no Facebook, não é pouco não. Então quer dizer que tem gente que acredita nele. Está entendendo? Gente, às vezes, por falta de conhecimento da verdade, acaba seguindo o que no início eu falei, uma heresia. O que Jesus falou acerca dos anticristos também foi direcionado especificamente aos seus discípulos. Depois da sua morte e ressurreição, muitos vieram dizendo ser o Messias que havia de vir, ou até mesmo se intitulando profeta, que é o caso dele. Existem muitos textos em Atos, na primeira epístola de João, ou mesmo na história antiga, que nos mostram essa realidade. Veja que João falou acerca desse tema, lá em 1 João 2,18: filhinhos, já é a última hora, e, como ouviste que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. A primeira carta de João foi escrita entre os anos 85 e 90 do século I, e afirma claramente muitos anticristos. Então ele já falava antigamente, já há muito tempo, estava surgindo naqueles tempos. O mesmo livro de Atos registra também algumas dessas pessoas. Lá em Atos 5, 36 e 37, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Conforme o historiador judeu Flávio Joséfo, Teudas foi um personagem que surgiu 12 anos após a morte de Jesus e congregou grande multidão para seguir. Ele dizia que abriria o Rio Jordão para que as pessoas passassem por ele em seco. Flávio Joséfo ainda também cita que naqueles tempos surgiram uma multidão de magos e impostores que se levavam para enganar as pessoas através de sinais de milagres ditos sendo feitos pelo poder de Deus. Atos ainda cita outra situação. Lá em Atos 8, do 9 ao 11, ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem
é o poder de Deus, chamado o grande poder, aderiram a ele porque havia muitos os iludiram com mágicas. Veja que esse texto de Atos nos ilustra exatamente o que Jesus havia alertado aos seus discípulos. O texto nos fala que Simão praticava mágica em Samaria. Ele iludia todo o povo, enganando-os que acreditariam que ele era o poder de Deus. No último ponto que podemos considerar é que nenhum registro da palavra de Deus, ou mesmo na história, mencionavam que haviam impostores antes da vinda de Jesus. Quer dizer que depois da vinda de Jesus, apareceu vários, aproveitando o gancho de Jesus, se intitulavam que eram abençoados do Senhor. Mas pode ver que não existe, nunca foi falado na história, que antes da vinda de Jesus, existiam impostores. Terceiro item, guerras, rumores de guerras e revoluções. Vai estar lá em Lucas 21:9. Quando ouviste falar em guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas, mas o fim não será logo. Mas o fim não será logo, pode ver que ele está grifado em vermelho, depois vocês vão entender. Assim, como os anticristos, as guerras não são nem de longe um sinal do fim dos tempos. É isso que nós precisamos verificar com muito estudo da palavra de Deus. Basta observar a história, desde a morte à ressurreição de Jesus, sempre houve guerras. Toda a história da humanidade, sejam guerras, revoluções ou levantes, esses conflitos sempre estiveram presentes na civilização humana. Tudo isso sempre foi muito comum. Ainda hoje existem várias guerras, revoluções, levantes no curso do mundo. Sempre houve guerras e elas também sempre estarão presentes em meio à humanidade até o fim. Sendo assim, as guerras não podem ser um sinal para verificarmos se o fim está próximo ou não. A guerra em si não podemos determinar a chegada do tempo do fim. Toda essa percepção faz cumprir o texto de Daniel que diz assim: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Em vermelho de novo estão determinadas as assolações. Isso está lá em Daniel 9:26. Esse texto nos mostra duas coisas interessantes. A primeira delas é uma profecia acerca da destruição da cidade de Jerusalém e do santuário. O segundo templo, que foi destruído no ano de 70 depois de Cristo, essa profecia nos revela que Jesus estava se referindo a este momento da história, ao falar aos discípulos dos evangelhos. Devemos lembrar que para os judeus esses acontecimentos tiveram uma importância enorme, pois eles foram dispersados sobre a terra e só retornaram após o fim da Segunda Guerra Mundial. Além disso, a cidade de Jerusalém e o templo em si, que eles consideram até hoje ser o meio pelo qual Deus atua em meio aos homens, foi destruído. Este é o primeiro ponto que devemos observar. O segundo ponto é a frase em vermelho, que até o fim haverá guerra. Este versículo nos mostra que depois da destruição da cidade e do santuário, não haverá tempo sequer de paz sobre a terra, até o tempo do fim. Sempre houve e sempre haverá guerra até o tempo do fim, a grande tribulação. O texto do Evangelho de Lucas também deixa claro que essas guerras indicariam o tempo do fim, pois o fim não seria logo. O que o texto de Lucas está dizendo é que essas guerras e revoluções não são acontecimentos que
que acontecem no fim, mas acontecimentos que estão ligados ao povo judeu, à cidade de Jerusalém e ao templo. Como vimos anteriormente nesse texto, o discurso de Jesus está sendo direcionado aos seus discípulos. A história conta ainda que haverá muitas guerras naqueles anos aos redores de Jerusalém. O historiador de novo nos fala, Flávio Joséfo, descreve guerras na Palestina, na Galiléia, em Samaria, no ano 66 depois de Cristo, e muitos rumores de guerra na região. Joséfo também cita conflitos relacionados aos judeus. Amém. Ele diz que em Cesareia, no ano 59 depois de Cristo, judeus e sírios disputavam sobre o direito àquela cidade e 20 mil judeus foram mortos. Comenta que em Citópolis mais de 13 mil judeus foram mortos e outros 50 mil em Alexandria. Tudo isso aconteceu até a destruição de Jerusalém. Outro historiador romano também descreve guerras e insurgências em vários lugares, como Alemanha, África, Turquia, Irã, Armênia. Lá em Mateus 24:8, porém tudo isso é princípio das dores de parto. O versículo de Mateus nos traz um detalhe que também ajuda a confirmar que essas coisas não são relatos dos fins dos tempos, mas do tempo de Atos, no início do primeiro século. Tudo isso é somente o princípio das dores de parto. Essas guerras e rumores de guerras nada mais são do que um sinal que demonstrava o fim do período do segundo tempo da cidade de Jerusalém. Terremotos e fome. Lá em Mateus 24:7, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nos textos de Mateus, Marcos e Lucas também temos a citação de Jesus acerca de terremotos e fome. Tudo isso, como vimos nesse texto, também está direcionado aos discípulos e não ao nosso tempo contemporâneo. Terremotos. Nós, tempos da igreja primitiva, os discípulos experimentavam um grande número de terremotos. O historiador romano, Tácito, mencionava vários terremotos em Roma. Ele escreveu: terremotos frequentes estão ocorrendo, de modo que muitas casas foram lançadas abaixo, e ainda 12 cidades populosas da Ásia foram às ruínas em um terremoto. O filósofo romano Sêneca também mencionou os terremotos deste período. Em 58 depois de Cristo, ele escreveu: quantas vezes cidades da Ásia e de Acaia caíram com um choque fatal? Quantas cidades foram engolidas na Síria? Quantas na Macedônia? Quantas vezes no Chipre tem sido desperdiçado por essas calamidades? Quantas vezes em Papos, uma cidade lá do Chipre, tornou-se em ruína? Chegam a nós as notícias da demolição de cidades inteiras em uma só vez. No ano 60 depois de Cristo, Hierápolis, Colossos e Laodiceia foram destruídas por terremotos. Houve terremotos em Creta, Apameia, Esmirna, Mileto, Chios e na Judéia. Terremotos em vários lugares, e todos eles entre a morte do Senhor Jesus e a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Porque tem muita gente que diz que os terremotos é só hoje, que não existia terremoto antigamente. Quando falamos sobre o princípio das dores, devemos entender que esses terremotos foram um sinal do tempo dos discípulos e não devem ser entendidos como um sinal do fim dos tempos. Ao menos é quando tratamos acerca do princípio das dores. Isso fica muito claro quando lemos esses textos. Temos fontes históricas sobre o que aconteceu nos primeiros anos da igreja. Fome, que vai
dizer lá em Atos, do 11, do 27 e 28, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e, apresentando-se um deles, chamado Agabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os versículos acima de Atos nos mostram que a fome também foi realidade nos tempos da igreja primitiva. Nesse texto, por si só, já nos comprova que as palavras de Jesus foram direcionadas aos discípulos e ao início da era da igreja, após sua morte e ressurreição. Quando olhamos os registros históricos e o livro de Atos, percebemos que essa fome citada por Jesus aconteceu nos tempos de Cláudio. Os historiadores romanos afirmam que em Roma houve registro de 30 mil mortes relacionadas à fome. Tudo isso foi registrado na história por nomes como Tácito, Pseudônimo, Eusébio. Os registros mostram que ela foi muito severa em Jerusalém. Flávio, Joséfo, também afirma que muitas pessoas morreram. A Judéia foi especialmente atingida e muitos discípulos enviaram ajuda aos irmãos da Judéia neste período. Isso vai estar lá em Atos 11, do 27 ao 29. Tudo isso ocorreu conforme o texto bíblico, no período do reinado de Cláudio, de 41 a 54 depois de Cristo. A perseguição contra a igreja primitiva, o quinto ponto. Então vós hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está lá em Mateus 24, 9. Depois de compreender que todo esse texto está sendo direcionado aos discípulos, é óbvio que essa perseguição também é direcionada para os próprios discípulos de Jesus no tempo da igreja primitiva. Quando estudamos o livro de Atos, vemos que muitas dessas coisas já foram cumpridas, conforme a descrição do que Jesus disse no versículo acima. É muita vaidade da nossa parte achar que essa perseguição acontecerá apenas no tempo do fim e esquecer dos nossos irmãos que foram mortos brutalmente no tempo da igreja primitiva. Antes, porém, vai dizer lá em Lucas 21, 12 ao 13, antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e os cárceres, levando-vos à presença dos reis e governadores. Por causa do meu nome, isto acontecerá para que deis testemunhos. Este versículo de Lucas também nos mostra essa realidade. A palavra antes, que está lá em Beberim, quer dizer que antes de todas as coisas que Jesus já havia predito, anticristo, guerra, terremotos, fome, a perseguição já se faria presente. E vemos que isso foi realidade na vida da maioria dos santos no livro de Atos. Lá em Marcos 13, 9, estáis vós de sobreaviso, porque vós entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis vós açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Vocês podem ver que também está grifado vós e vos, está em vermelho na Bíblia. Veja que no livro de Marcos, Jesus ainda é mais direto em relação aos discípulos. Ele usa os pronomes vós e vos, dando a ideia que os ouvintes que ali estavam seriam os tais que seriam perseguidos. E de fato eles foram. Essas palavras foram completamente cumpridas no acontecimento de Atos. Começando por Pedro e João, quando eles curaram o paralítico na porta do templo e foram ensinar as multidões, eles foram presos. Está lá em Atos 4:3.
e depois foram levados perante o Sinédrio, onde deram testemunho acerca das coisas que sucederam. Está lá em Atos 5:27. Conforme Jesus havia predito. Depois Deus levantou Estevão como diácono, homem cheio de poder e de fé, o qual os judeus nem mesmo podiam suportar, tamanha era a glória que resplandecia na sua face, das palavras de sabedoria que ele professava. E por se mostrar fiel e irrepreensível, não puderam contra ele. Antes o apedrejaram, e ele morreu vendo o céu aberto. Isso está lá em Atos 7, de 55 ao 60. E ainda que, concordando com tudo que se passava, em Atos 8:1, estava Saulo, perseguidor da igreja, que vem depois de Paulo. Ele continua em sua jornada, arrastando quantos cristãos ia encentrando pelo caminho, em Atos 8:3. E não satisfeito, ele foi a Damasco perseguir os irmãos. Mas a glória de Deus o cobriu, e ele mesmo viu o Senhor Jesus em glória, de forma que seus olhos foram queimados com tanto poder, e nada comeu e bebeu por 3 dias. E imediatamente passou a pregar Jesus Cristo, e ele mesmo sofreu a perseguição ainda lá em Damasco, lá em Atos 9, 23 e 25. Paulo foi escolhido por Deus para levar a palavra para os gentios, para reis, para judeus, mas também para sofrer pelo seu nome. Está lá em Atos 9:16. Tiago, irmão de João, também foi morto por Herodes. Está lá em Atos 12:2. E Pedro foi atirado na prisão, de onde o Senhor lhe resgatou com a ajuda de um anjo. Está lá em Atos 12, 5 ao 10. E ainda tomaram Jason da sua própria casa, por ter ele recebido Paulo e Silas. E por muitas outras ocasiões, em Atos, os discípulos foram perseguidos. E se as muitas histórias de Atos não são ainda satisfatórias, podemos também citar o tempo de Nero, que incendiou Roma no ano de 64 depois de Cristo e colocou a culpa dos cristãos, passando a persegui-los por todo o Império Romano. Tamanha foi a barbárie contra os cristãos, promovida por Nero naquele tempo, e tudo foi registrado pelo historiador Tácito. Vocês veem que o crente é perseguido de muito tempo, e às vezes nós estamos aqui na igreja, somos perseguidos, somos caluniados, e a gente diz: eu vou parar, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais seguir Jesus. Vocês estão vendo como a perseguição vem. E outra, era morte, era perseguido e a pessoa morria. O livro de Apocalipse também registra esse tempo como a segunda era da igreja, representada pela igreja de Esmirna. Está lá em Apocalipse 2, do 8 ao 11. Esta carta é a carta à igreja de Filadélfia. São as únicas que não possuem uma repreensão sequer. Veja, lá em Apocalipse, o que vai dizer no Apocalipse 2, do 8 ao 11. O anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto, ele tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas ele está entre parênteses, mas tu és rico. É a blasfêmia dos que si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Não há repreensão
contra esses irmãos. Para eles foi dito apenas que fossem fiéis até a morte, para então receber a coroa da vida. Lá em Mateus 24:14, vai falar, nós vamos entrar no último tópico, que é a pregação do Evangelho e o fim. Lá em Mateus 24:14, no último, e será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. A ideia que normalmente temos quando lemos esse texto é que o Evangelho será pregado em todo o mundo, e quando o Evangelho finalmente chegar a todas as nações, não chegaremos ao fim. Mas será essa a melhor visão desse versículo? Está fazendo uma pergunta. Para entendermos, devemos primeiramente entender a qual fim Jesus está se referindo. Afinal, o que seria esse fim? O fim é um tempo do fim. Até onde eu consigo verificar, é realmente a grande tribulação. A grande tribulação é o tempo do fim que foi profetizado por muitos profetas e santos através da história. Quando Jesus se refere ao período chamado princípio das dores, e realmente quer falar sobre os acontecimentos que os discípulos presenciaram em vida, porém, este não é o único foco da discussão. Isso fica evidenciado em algumas partes do capítulo de Mateus 24, quando os discípulos chegaram até Jesus no Monte das Oliveiras, e eles disseram o seguinte: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação do século? Está lá em Mateus 24:3. A pergunta dos discípulos teve dois núcleos. O primeiro está relacionado aos acontecimentos relativamente ao tempo e aos próprios discípulos, o princípio das dores. O segundo está relacionado à vinda futura de Jesus e seu juízo final, quando ele virá majestoso julgar o mundo. Versículo 15 de Mateus também nos indica isso. Nesse versículo, Jesus cita o abominável da desolação, que certamente é um acontecimento da grande tribulação. Este acontecimento foi profetizado por Jesus e está relacionado ao templo. Como o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, e está essa profecia ainda não foi cumprida, então a única possibilidade que ela seja cumprida no tempo do fim, este é o caso, o fim do versículo anterior, só poderia ser o tempo do fim, a grande tribulação. Outro ponto são os versículos anteriores. Dos versículos 4 a 8 de Mateus 24, Jesus parece se referir ao princípio das dores, e não ao princípio das dores, à era dos apóstolos. Tanto que no versículo 8 ele resume toda a história. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Em Mateus 24:8, do versículo 9 ao 14, Jesus parece profetizar acerca de tempos da lei da era dos apóstolos, como ele se estivesse resumindo profeticamente toda a história do mundo e culminando no versículo 14. Isso também evidenciado no versículo 9, quando ele inicia a frase com a palavra então. Essa palavra evidencia a continuidade temporal dos acontecimentos expostos anteriormente. A palavra grega para nações aqui é etnos, o que significa que a palavra seria pregada para testemunho a todas as etnias e nacionalidades antes do fim. Este é o único pré-requisito para chegarmos ao fim citado neste texto. É o fim, como já citamos, a grande tribulação que trataremos com maior detalhe nos próximos estudos, que vão ser os sinais do tempo do fim e a grande tribulação. Compreender que a palavra nos ensina em verdade é vital para alcançar a revelação de Deus.
muitas vezes o que ouvimos dita a nossa crença e acaba maculando a realidade da palavra de Deus. Esse texto é um grande exemplo. Tenho certeza que muitos, assim como eu, também acreditavam que o princípio das dores era o tempo anterior à grande tribulação. Mas eu dou glória a Deus que mesmo essas coisas tão pequenas nos ensinam e nos instruem. Quanto ao mais, devemos lembrar que cada dia nos aproxima mais da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos estar atentos para entender o tempo em que vivemos hoje, para não sermos pegos desprevenidos quanto aos sinais da vinda de Cristo em nosso tempo. Então era isso que eu queria deixar. A palavra é maçante, mas é a palavra, é o que nos ensina. Amém? Então é que nem quando a gente vai estudar para fazer uma prova do Enem, tu vai lá e passa um cursinho, tu sai dali. Mas é a palavra, tudo que eu falei é a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Então é necessário o culto de ensino para nós aprendermos. O correto seria que fosse com mais tempo, debatendo, perguntando, respondendo, porque até a gente vai fazer uma grande mudança agora a partir do mês de fevereiro. Nas quartas-feiras não vai mais ser culto, nas quartas-feiras vai ser discipulado. Nós estaremos fazendo um estudo profundo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós estaremos com material, com módulo 1, módulo 2, vai ter vários módulos mais aprofundados. E aí, nas quartas-feiras, a gente vai vir aqui para estudar. Vai estar aberto para todos, não vai ter custo algum. Eu recomendo que todos venham. Vai ser distribuído entre eu, a pastora e o pastor Max, que vão estar dando as aulas. E o Breno vai te botar na rua agora. E os nossos cultos vai mudar para sexta, sábado e domingo. Sexta-feira, primeira sexta já de agosto, vai começar culto de libertação de fevereiro, já está indo para agosto. Primeira sexta-feira de fevereiro começa com o culto de libertação. Então nas sextas-feiras vai ser culto de libertação. No sábado, culto de jovem, e domingo, celebração ou da família. Amém? Está entregue. Era isso que eu tinha para falar. Como